Atos. Atos capítulo 9. Atos 9. Hoje à noite nós queremos pensar juntos sobre uma igreja poderosa. Diga comigo, uma igreja poderosa. Quem achou Atos 1? 9. Quem achou Atos 9, diga amém. Você que já achou, olha para cá, já eu te dou o versículo. Quando nós falamos uma igreja poderosa, o que vem na sua mente? O que significa para você uma igreja poderosa? Você pode me dizer o que você pensa com relação a uma igreja poderosa? Uma igreja que ora. Uma igreja que ama, cheia da presença de Deus, fiel, verdadeira, que faz a diferença no mundo. Uma igreja que avança. O que mais? Cheia do Espírito Santo, que evangeliza. Igreja forte, obediente, unida, olha quantas coisas. Agora, querido, como chegar lá? Como ser uma igreja poderosa? Eu creio que este é o desafio e talvez o grande desafio de todas as igrejas na face da terra. Se tornar uma igreja poderosa. Eu ainda continuo com o pensamento de que a igreja de Jesus, ela é um gigante adormecido. A igreja de Jesus na face da terra ainda não entendeu o lugar dela, ainda não sabe o papel dela. Nós estamos engatinhando. Então esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja. Ser uma igreja poderosa. Só que para alcançarmos esse desafio, eu creio que alguns dogmas, alguns conceitos, algumas coisas precisam ser tiradas do nosso meio. E principalmente a religiosidade precisa sair do nosso meio. Porque Deus não está atrás de um povo religioso. Deus não quer um povo religioso. A religião foi a dificuldade que Jesus teve quando ele andou na terra. Ele teve uma dificuldade muito grande com os religiosos. Então Deus, na verdade, deseja que como igreja nós possamos ser uma igreja poderosa. E para isso nós precisamos começar a deixar algumas coisas de lado, trazer algumas coisas novas para nós, não na Bíblia, porque está aqui, mas trazer algumas coisas, relembrar algumas coisas, aprender algumas coisas. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. Uma igreja poderosa. Atos capítulo 9, no versículo 31, a Bíblia fala de algo muito tremendo, e quando nós estamos falando do livro de Atos, nós estamos nos referindo à igreja primitiva, aquela igreja que começou um movimento muito grande na face da terra, com poucos recursos, bem poucos, recursos humanos quase nenhum, mas tinham a presença de um pastor muito dedicado, o bom pastor estava ali, e ele conduziu aqueles líderes, ficou à frente de um ministério por apenas 3 anos, e depois de 3 anos ele sobe e ele diz aos seus discípulos: agora é com vocês. Eu fiz coisas grandes, mas vocês farão coisas menores. Maior? Tem certeza disso? A minha Bíblia está errada? Eu que li errado. Preciso mudar de óculos. Então, a hora que nós começarmos a entender o que são coisas maiores,
pela Bíblia, não pelo nosso entendimento, pela nossa cabeça, mas pela Bíblia, quando nós começamos a entender o que são coisas maiores, nós vamos começar a dar passos para entender e chegar numa igreja poderosa. Atos 9:31. A Bíblia, ela diz: a igreja, na verdade, tinha paz. Diga comigo, paz. Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Diga comigo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E a Bíblia diz: e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Diga comigo, conforto do Espírito Santo. Então eu quero pensar com você nessa noite sobre essas 3 coisas que são importantes para uma igreja poderosa. Porque a igreja primitiva, na verdade, ela foi uma igreja poderosa. E ela ainda é uma igreja poderosa porque hoje a grande maioria das igrejas olham para aquela igreja e desejam ser como aquela igreja. Desejam ter coisas parecidas que eles tinham. E é interessante que a primeira coisa que fala aqui nesse versículo, dessa igreja que crescia, dessa igreja que impactava o mundo, e esse impacto chega até hoje, a primeira coisa que esse versículo diz é que ela tinha paz. Era uma igreja onde a paz reinava. E a paz é algo tão precioso, tão importante para nós, querido, que sem paz a vida é um inferno. É ou não é? É uma conclusão lógica. Não tem paz, é um inferno. Às vezes é muito mais do que guerra, é um inferno. E eu quero pensar com você um pouquinho sobre a paz que a Bíblia fala. Volta lá no capítulo 4 do livro de Atos. E eu quero pensar na paz, na harmonia que reinava dentro da igreja primitiva. Uma igreja que cresceu muito rápido, uma igreja que, na verdade, não tinha toda uma estrutura como nós temos condições de ter hoje. Ter estrutura não é errado. Eu penso que errado é não ter estrutura. Mas eles não tinham tanta estrutura. Mas eles cresceram de uma forma poderosa. Mas olha só que coisa tremenda a Bíblia nos ensina com relação a essa igreja. Versículo 32. Olha porque reinava a paz dentro dessa igreja. Atos 4:32. Nós leremos até o 35. Diz assim: da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha para cá, querido. Paz. Como nós vamos conquistar essa paz? Como nós teremos essa paz? Quieta o teu coração, eu não vou pedir para você vender nada. Pode ficar em paz. Mas o primeiro passo para ter paz, o primeiro passo para ser uma igreja poderosa, sabe, é quando o cristão, ou como nós chamamos hoje, o crente, ele entende algumas verdades, pratica e vive essas verdades. É interessante o que esse versículo fala, que aqueles que nasciam de novo, aqueles que vinham para o convívio da igreja, para viver em uma comunidade, eles conseguiram um só coração, uma só alma. E tem outro texto que diz que a singeleza de coração,
Querido, para conseguirmos isto no meio da igreja, pessoas tão diferentes, com objetivos diferentes, mas se nós almejamos uma igreja poderosa, não adianta só desejar, eu preciso traçar metas e andar na direção daquilo que eu desejo. Ficar sentadinho no banco, você não chega a lugar nenhum. Ser um mero ouvinte, você não muda nada, nada. Então, se eu quero ser uma igreja poderosa, começa comigo. É aqui que começa, é aí que começa. Sabe, essa singeleza de coração, o fato de ser um só coração, uma só alma, sabe o que é isso? Significa verdade, significa simplicidade, significa humildade, sinceridade, respeito, honra. Como eu quero ser uma igreja poderosa e fazer parte de uma comunidade poderosa, porque ser igreja é uma coisa, viver em comunidade é outra coisa. Igreja sou eu, é você, nós somos uma comunidade, nós somos o corpo de Cristo, mas para que a comunidade seja poderosa, para que o corpo de Cristo seja manifesto nessa terra, esta igreja precisa entender os passos que são necessários. Querido, aquele povo, quando se convertiam, na simplicidade deles, eles amavam uns aos outros, eles se respeitavam, eles não cobravam uns dos outros, mas simplesmente estendiam a mão um para o outro, respeitando. Hoje em dia, querido irmão, será que nós estamos vivendo essa verdade dentro da igreja? Será que nós vivemos assim? Olha, o mundo evoluiu, vivemos tantas coisas, tanta tecnologia, e a tecnologia também expõe corações. O tal do Facebook, ele é abençoado, porque ele revela segredos, ele mostra linguarudos, ele mostra irados, ele mostra frustrados. Desculpe o termo, ele mostra covardes, porque não tem coragem de olhar nos olhos da pessoa e falar o que pensa. Então manda recado. E aí quando você vai falar com a pessoa, mas eu não falei isso. Mas todos nós desejamos uma igreja poderosa. Querido, se eu quero realmente ser uma igreja poderosa, tem que começar em mim. Não tem jeito. Tem que começar. Eu preciso começar a viver essa verdade. Olha, todos nós aqui, começando comigo, nós dependemos da misericórdia de Deus. Ai de mim, se não for a misericórdia de Deus. E continua me amando. Ai de você, se não for a misericórdia de Deus. Quem sou eu para apontar os teus erros? Quem? Então, querido irmão, o primeiro passo para se tornar uma igreja poderosa é entender e aprender a viver uma simplicidade de coração. A entender que quando a Bíblia diz que nós somos filhos do mesmo Pai, se nós fomos gerados de novo, o amor do coração do nosso novo Pai tem que nascer, e crescer no meu coração e no seu coração. O respeito do novo Pai tem que nascer no meu e no seu coração. É interessante como Jesus viveu com seus discípulos. Jesus escolhe homens diferentes, personalidades totalmente diferentes. Creio que se um dos discípulos de Jesus mandasse um currículo para uma empresa hoje, ninguém contrataria um Pedro. Ninguém. Sem cultura, abrutalhado, cortador de orelhas, encrenqueiro. Que empresa ia contratar um homem desse? Judas, falso, traidor, trairão. Quem ia contratar um homem desse?
Tomé, um incrédulo. Manda esse cara embora. João, molengo, amoroso demais. Mas Jesus escolhe esses homens, chama para si, trabalha com eles e ensina a eles o que é respeito. As atitudes de Jesus falam tão alto. Se nós começarmos a observar as atitudes de Jesus e colocar em prática o que ele fazia, seremos uma igreja poderosa. Jesus sabia quem era o traidor, sempre soube. Mas Jesus nunca expôs Judas. Tanto que no meio dos discípulos de Jesus, havia sempre uma discussão, uma dúvida, uma pergunta: sou eu o traidor, Senhor? Sou eu o traidor? Jesus comia com ele, andava com ele, delegou autoridade a ele, confiou a ele todo o dinheiro da igreja dele e nunca expôs Judas. Boa noite. Eu preciso completar o meu pensamento ou não? Se for necessário, eu completo, não tem problema. Só quero ouvir de você, preciso completar ou não? Eu sei que você é inteligente. Mas pelo contrário, Jesus amou Judas até o final. Até o final. Essa simplicidade de coração, esse amor que vai tornar uma igreja poderosa. Enquanto eu não pensar e não agir assim, nós vamos lutar e lutar e continuar sendo um gigante adormecido. Vamos continuar não fazendo a diferença no mundo. Querido, o Brasil nos assusta. O crescimento da igreja evangélica nos assusta. Hoje nós temos igrejas lotadas. Cultos de manhã, tarde e noite. Cultos na televisão, no rádio, na internet. O crescimento da população evangélica, graças a Deus, é grande. Mas qual é a nossa influência no nosso Brasil? Ah, mas isso é um problema do governo. Não, querido, é nosso. Não é só o governo que mora aqui. Não é só o governo que faz coisas erradas. Não é só o governo que suborna. Não é só o governo que aceita suborno. E a Bíblia é clara, a correção passa pela minha casa, diz o Senhor. Pela minha casa. Nós precisamos olhar as atitudes de Jesus. E se desejamos ser uma igreja poderosa, começar a viver e praticar isto. É fácil? Não. Mas não é impossível. Se nós entendermos a graça de Deus, não será impossível. Eu não sei quantos viram no YouTube o juiz Sérgio Moro, num shopping. Alguém chegou a ver esse vídeo? Quem chegou a ver, levanta a mão. Poucas pessoas. Entra no YouTube e coloca Sérgio Moro no shopping. E você verá que emocionante é esse vídeo. Eu chorei quando eu vi esse vídeo. É 1 minuto. 1 minuto e 22 segundos. Ele entra no shopping para fazer compra. Quando as pessoas reconhecem, elas vão atrás dele, começam a aplaudir, começam a falar coisas para ele. E ele sai do shopping, vai para o carro, ele entra num táxi e o povo atrás dele. Sabe o que é isso, irmão? É um povo carente de uma liderança séria. É um povo carente de uma liderança honesta. Mas e nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? E eu quero te dar uma notícia, querido. Ele é nosso irmão em Cristo. E a maior parte da equipe que está com ele, eles são irmãos em Cristo. Existe um conjunto de igrejas na região sul do país que oram por eles. Não sei quantos viram no Jornal Nacional um abaixo-assinado de 1,5 milhão de assinaturas para que 10 pontos se tornem lei no Brasil. Nós aqui faremos isso também.
Quanto mais assinatura, melhor. Já alcançou, precisava de 1.200.000, perdão. Já tem 1,5 milhão. E nós vamos continuar fazendo isto. Aí eu começo a perceber a diferença de um povo e de uma igreja poderosa. Quando a igreja se une, deixa suas placas, deixa suas diferenças. Ah, porque ora em línguas, porque não ora, porque bate palma. Irmão, isso é tão pequeno perto das coisas que Deus pode fazer conosco e através de nós. Mas isso vai começar, irmão, precisa começar no nosso meio. A sinceridade, a verdade, a honra. Não expor a nudez do irmão. Sabe, pelo contrário, se você percebeu que o irmão errou, conversa com ele, abraça ele, cobre ele. Percebeu que a irmã errou, vai lá, conversa com ela, ama. Só assim nós teremos paz dentro da igreja. Isso a igreja primitiva conheceu. Irmão, enquanto o espírito de fofoca dominar dentro das igrejas, nós nunca teremos paz. Podemos fazer movimentos, podemos fazer tantas coisas, atrair gente, porque para atrair pessoas você atrai. Mas o que adianta só atrair se não há mudanças? Não adianta nada. Nada. Então, a mudança precisa começar em mim, em você. Respeitar o seu ser humano, o seu semelhante. Ele errou. Eu também erro, você também erra. Nós somos humanos. Ninguém vai acertar todas. Eu tenho uma triste notícia para você. Você não acertará todas. Nós vamos errar. Mas é aí que nós dependemos da graça, do amor, da misericórdia de Deus que vem e nos acolhe. Aí sim, querido, nós vamos começar a pensar, sabe, numa igreja poderosa. Outra coisa que o capítulo 4 nos ensina, sabe, por essa paz que era manifesta no meio da igreja, os apóstolos eram poderosos para anunciar o evangelho da salvação. Porque havia paz no coração deles. Como responsáveis pela igreja diante de Deus, havia paz. Porque, querido, eu vou expor meu coração para você como pastor. O que mais dói no coração de um pastor é quando ele olha para a igreja e vê a fofocaiada. E vê um povo que canta amor e não manifesta amor. Vê um povo que levanta as mãos para louvar a Deus e a mesma mão fica apontando o erro dos outros. Como um pastor vai ter paz para pregar o evangelho? Como um pastor se torna uma pessoa poderosa para pregar o evangelho? Como, irmão? Se toda hora precisa correr atrás de gente que está há tanto tempo na igreja e não passa de um bebê crescido. Como? Se nós queremos ser uma igreja poderosa, nós precisamos rever conceitos, atitudes. E é tão tremendo que o mesmo capítulo 4, que fala dessa igreja poderosa, diz que as pessoas, elas pregavam o evangelho da salvação, porque tinham ousadia, fé e criam naquilo. Às vezes, estamos tão embaraçados, que não temos coragem de falar para uma pessoa que está indo para o inferno que Jesus é o caminho da salvação. Sabe por quê? Nós estamos enrolados nos laços que nós criamos. Eu me pergunto, e te pergunto, e não me responda, responda para você mesmo. Quantas pessoas você levou aos pés do Senhor no mês de fevereiro? Por quantas pessoas você orou em janeiro e em fevereiro, que termina hoje, para ver essa pessoa rendida aos pés de Jesus? Por quantas você orou? Por quantas eu orei? Mas quantas vezes eu vim aqui, dobrei o meu joelho e pedi ao Senhor um emprego novo, um carro novo, um dinheiro para pagar a dívida, uma roupa nova? Quantas vezes eu fiz isso? Está errado? Não, não está errado, irmão. Não está errado, eu preciso, eu dependo de Deus, você depende de Deus. Mas eu preciso entender se eu quero ou não ser uma igreja poderosa.
E a outra coisa que o capítulo 4 nos ensina é que esse povo dessa igreja poderosa, eles eram um povo que tinha um coração generoso. Um coração generoso. Eu já disse várias vezes aqui, e é verdade, irmão. Eu louvo a Deus pela vida nova, pelo coração abençoador que você tem. Mas eu creio que nós precisamos melhorar e muito. Não estou pedindo e não pedirei para você fazer isto. Mas, querido, olha o que era um povo que entendeu o Evangelho. As igrejas de hoje precisam fazer, virar cambalhota, para ensinar nas pessoas sobre o que é dízimo, o que é oferta. E tem muita gente que critica. Essa igreja poderosa, a Bíblia diz que eles vendiam o que tinham e traziam na igreja, para que nada faltasse a ninguém. Mas eu quero ser uma igreja poderosa. Mas será que eu tenho a atitude de quem quer ser uma igreja poderosa? Quantas vezes rodou aí no Facebook da igreja primitiva? Glória a Deus. Quantas vezes? Eu sei que muitos viram isso. Aquilo que era igreja. Realmente. Queremos ser uma igreja poderosa? Estou disposto a pagar o preço? Estou disposto a ter atitudes que ele tinha? Estou disposto a isso. É fácil publicar e falar coisas. Vamos praticar essas coisas? Vamos parar de falar e fazer? Uma igreja poderosa é uma igreja de um povo generoso. Sabe, de um povo que realmente fica feliz quando você vê alguém sendo abençoado, progredindo, ganhando, sabe, vendo o fruto do seu trabalho. Isso é uma igreja poderosa. Eu me alegro em ver você sendo abençoado e crescendo financeiramente falando. Eu me alegro nisto. Então, se uma igreja quer ser uma igreja poderosa, nós precisamos nos alegrar com essas coisas. E olhar no outro lado, ser e ter um coração generoso e abençoador. Não precisa esperar ficar cobrando, falando. Não. Eu entendi o que é ser cristão. Eu entendi a responsabilidade do cristianismo. Eu entendi que nada é meu. Nada é meu. Nada. Hoje, o humanismo forte no meio da igreja, e nós queremos ser uma igreja poderosa, mas a grande maioria das pessoas pensa que tudo é dela e para ela. O mundo gira em torno de mim e para mim. Isso não é cristianismo. Isso não é. Aquele que não poupou a própria vida, mas antes a deu por todos nós. Isso é coração generoso. Se eu quero ser uma igreja generosa, eu preciso ter atitudes. Então, querido irmão, Atos 4 mostra o que é uma igreja que tinha paz. Como essa igreja alcançou a paz? Na simplicidade do coração, no poder de pregar o Evangelho e um coração generoso e abençoador. Mas o capítulo 9, no versículo 31, ela diz que uma igreja poderosa, uma igreja que tinha paz, essa paz se manifestava como? Sabe, era uma igreja que caminhava e era edificada no temor do Senhor. Atos 9, 31 diz isso. Eu quero dar uma caminhada até o livro de Lucas. Falta um pouquinho aí a sua Bíblia. Está tudo bem, queridos? Estou me fazendo entender? Podemos continuar? Diga assim: eu quero ser e fazer parte
de uma igreja poderosa. Lucas 22. Eu quero pensar com você agora uma igreja que caminha e é edificada no temor do Senhor. Porque a igreja se torna poderosa quando ela começa a caminhar e se edificar no temor do Senhor. Não é no entendimento humano, não é nas estratégias humanas, não é na força do braço, mas é no temor do Senhor. Quando nós entendemos o que é o temor do Senhor, querido, nós vamos começar a pensar numa igreja poderosa. Lucas 22, versículo 39. Aqui está falando do jardim do Getsêmani. É aí que começa uma igreja no temor do Senhor. Versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Diga comigo, tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, e dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Diga comigo, vontade de Deus. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Diga comigo, dormindo. Dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha para cá, querido. Uma igreja poderosa é uma igreja que caminha no temor do Senhor. É uma igreja que entende o que é temor do Senhor. Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito a Deus, é obedecer a Deus. Isso é ter temor. Mas como ser uma igreja poderosa se nós não estamos entendendo o que é temor do Senhor? Se na verdade nós não estamos entendendo direito o que é uma igreja? Não estou falando agora de uma igreja poderosa, estou falando de igreja. Porque nesse pequeno texto no jardim do Getsêmani, um lugar de agonia, um lugar de sofrimento, Jesus manifesta o que é ser uma igreja poderosa. Irmão, uma igreja poderosa, segundo o que Jesus está aqui, é uma igreja que não busca fazer a sua vontade. Mas enquanto eu estiver pensando que como igreja eu estou aqui simplesmente para fazer a minha vontade, para fazer o que eu quero, quando quero e do jeito que quero, esquece. Esquece. Ali no Getsêmani, Jesus sabia que iria viver um tempo muito difícil. Um tempo em que, num exato momento, o pecado de toda a humanidade estaria recaindo sobre ele. Naquele exato momento, Deus estaria virando as costas para ele, ele estaria sozinho com o peso de todo o pecado. Irmão, isso é terrível. E ele ora dizendo: Pai, se for possível isso, não me deixa passar esse momento. Mas é a vontade do Senhor que prevalece, não a minha. Querido, quero ser uma igreja poderosa. Você quer ser uma igreja poderosa? Será que eu estou disposto a colocar no altar do Senhor? Olha para cá, querido, olha para cá. Será que eu estou disposto? Será que você está disposto a colocar no altar do Senhor aquilo que você deseja? Será? Será que a minha vontade não anda sobressaindo a vontade de Deus? Às vezes é fácil, até aqui na igreja. A gente vê algumas pessoas, não tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, não está certo. Se age assim dentro da igreja, imagina lá fora. Se aqui dentro que a gente fala de princípio de autoridade e falamos que estamos servindo ao Senhor.
É assim. Mas se eu quero ser uma igreja poderosa, eu tenho que colocar muitas vezes a minha vontade, me curvar. Mesmo que isso custe alguma coisa, me curvar e deixar Deus fazer a obra. Irmão, olha, continua me amando depois da pregação de hoje. Continua me amando. Mas a começar aqui, eu até hoje não vi ninguém chorando gotas de sangue para não pecar. Até hoje, a começar aqui, eu não vi ninguém botar a boca no pó e queixar-se dos seus próprios pecados. Como diz a Bíblia, de que se queixa o ser humano? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Mas nós queremos ser uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa que troca o culto da sua igreja por qualquer coisa. Ah, tem show não sei não, tem aquilo não sei não. Só conta ninguém passear, não, irmão. Você sabe que eu incentivo muita gente a passear, mas qualquer coisa troca o culto da sua igreja. Mas eu quero ser uma igreja poderosa, aleluia. Quer nada. Está buscando pular para lá e para cá, irmão. Está querendo festa. Se eu quero ser uma igreja poderosa, eu vou amar a minha igreja, que sou eu, você vai se amar, e através desse amor nós atingiremos outras pessoas. Nós vamos contagiar outras pessoas. Se queremos ser uma igreja poderosa, nós precisamos crescer, irmãos, crescer. Você acha que algumas coisas não me machucam? Você acha que algumas coisas não me doem? Como você. Mas muitas vezes, Senhor, a tua vontade, não a minha. Uma igreja poderosa é uma igreja que realmente entendeu esse projeto. Irmão, será que eu estou disposto, não estou pedindo nada e não pedirei nada? Não vai falar que eu estou pedindo não, hein? Será que eu estou disposto a falar, Senhor, eu amo tanto esse carro que eu não quero mais ele. Eu vou semear na vida de alguém, porque isso está me fazendo pecar. Será? Será que eu estou disposto a dar carona para os irmãos que estão vindo na igreja, e às vezes com o pé meio sujo, e pisar no meu carro, sem olhar torto? Além de dar carona, suja meu carro. Será que eu estou disposto a isso? Irmãos, vamos parar de brincar de querer ser uma igreja poderosa. Vamos parar de falar se a gente não quer. Eu estou usando esse exemplo do carro, irmão, porque eu era assim também. Lavava o carro, chovia, eu não saía do carro. Saía com o carro. E eu gosto muito de relógio. Muito. E uma vez eu estava com não sei quantos relógios em casa. E um dia Deus falou para mim, começa a semear teu relógio e dá para todo mundo. Porque você está, aleluia. Fala, Jeová. Está precisando de um mesmo? Então não está mais, tô. Não, mas não quero, porque eu gosto muito desse relógio. E eu preciso me desapegar dele. E um dia Deus falou isso para mim, e eu acabei ficando sem relógio, eu aprendi. É um simples relógio. Mas, querido, será que eu estou disposto a isso? Será? Porque se eu não estou disposto a isso, eu não posso cobrar de outra pessoa. Eu não posso apontar para outra pessoa e dizer, você é culpado de não sermos uma igreja poderosa. Eu não posso fazer isso. Porque antes de apontar para alguém, eu tenho que ver a minha vida, o que eu quero e se realmente estou disposto a isto. A ser uma igreja assim. Porque esse texto deixa bem claro isso, querido irmão. E é interessante que uma coisa que entristeceu Jesus, que estava ensinando os seus discípulos a serem uma igreja poderosa, Jesus disse a eles,
Vamos orar para não cairmos em tentação. Querido, não era para não pecar. Você entendeu o que é? Jesus não estava falando, olha, vamos orar para não pecarmos. Jesus diz, vamos orar para não cair em tentação. Jesus estava antes. E Jesus vai orar quando Jesus volta. Eles estavam dormindo. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós não estamos dormindo? Será que nós não continuamos dormindo? Não, mas eu quero ser uma igreja poderosa. Dormindo seremos uma igreja poderosa? E Jesus olha para eles e fala, puxa vida, vocês não puderam orar comigo para não cair em tentação? Para pensar quantas vezes você foi tentado. Quantas vezes nós caímos. Quantas vezes nós oramos para não sermos tentados. Às vezes namoramos com o pecado. Muitas vezes noivamos com o pecado. E quantas vezes estamos casados com o pecado. E dele não nos divorciamos. Mas nós queremos ser uma igreja poderosa. O próprio Deus diz, o que nos separa é o pecado. E como ter e ser poderoso estando separado de Deus? Boa noite, queridos. Vamos caminhar para o final. E é interessante que no capítulo 9, no versículo 31, uma outra coisa interessante que esse versículo nos ensina, é que aquela igreja que tinha paz, aquela igreja que entendeu o projeto, aquela igreja que não simplesmente desejava, mas tinha atitudes e vivia aquilo, era uma igreja que era confortada pelo Espírito Santo. Eram 3 pilares da igreja primitiva: a paz, o temor ao Senhor e o conforto do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo agora, em 2 Coríntios, capítulo 1, para falarmos do conforto de Deus através do Espírito Santo. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, a Bíblia nos ensina de como nós podemos ser confortados e confortar pessoas. E aí eu quero pensar um pouquinho com você também da condição da igreja primitiva, o mundo que eles viviam, as pressões e opressões que eles sofriam. Paulo, a igreja de Coríntios, uma igreja que os dons eram manifestos, uma igreja muito ativa, mas uma igreja tão infantil. Tão infantil. Mas Paulo diz assim, em 2 Coríntios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, diga comigo, Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação, diga comigo, Deus de consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha para cá, querido. Se eu penso e almejo ser uma igreja poderosa, eu preciso entender e olhar para o Espírito Santo, para Deus, e saber que ali está o meu consolo, o meu conforto, ali está o meu avançar, ali está o meu crer, ali está o meu tudo, a minha esperança está toda ali, toda ali. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Mas eu preciso entender e preciso levar você a entender isso,
que o seu conforto maior está lá. Você não pode ser dependente de um homem, você não pode ser dependente de uma mulher, você tem que ser totalmente dependente de Deus. De Deus. Porque nós podemos se desapontar, você pode me desapontar, mas Deus jamais, jamais vai desapontar alguém. Jamais. Às vezes, como um ser humano, você espera tanto de alguém, mas esse alguém não pode te dar aquilo porque ele não tem. Ninguém dá o que não tem. E Deus é Senhor de todas as coisas, é Criador de todas as coisas. Ele nunca vai nos desapontar. O que Ele espera é um crescimento nosso. Se nós passamos um tempo difícil hoje, sabe, como nação, se o mundo passa um tempo difícil hoje, nós precisamos entender, querido, que tudo que semeia, colhe. Ah, mas eu não semeei isso, será que não mesmo? Se olha para a Europa hoje, eu estava vendo uma reportagem, até falei para a Janete, olha lá, ó, a França conhece o que é favela hoje. Porque tem um campo de refugiados, eu falei, aquilo é uma favela. A França conhece uma favela hoje. Coisa que há muitos anos eles não sabiam o que era. Os países ricos estão desesperados. Sabe por que os refugiados estão indo para lá? Então, querido irmão, mas quanto a Europa tirou desses países todos? Não é mágoa do coração, não, hein? Expondo fatos. Amém? Não é mágoa, não. Mas o quanto o Brasil foi roubado? O quanto os outros países foram roubados? Quanto o continente africano foi roubado? O quanto o continente americano foi roubado? Agora, irmão, chegou a conta. A fatura chegou. Porque tudo que o homem semeia, a fatura está chegando para muitas nações do mundo. A fatura está chegando para o mundo, se você quer saber. Os dias são maus, a volta de Jesus é iminente e a fatura está chegando. Só isso. Há esperança lá fora? Nenhuma. Onde há esperança? Na igreja, na palavra, em Deus. É por isso que nós precisamos desejar de verdade. Não é ter uma vontade, passou. Não. É desejar ser uma igreja poderosa. Sabe por quê? Porque a fatura está chegando. E vai chegar para todo mundo. Chegou para o Brasil, irmão. Vivemos uma mentira, vamos pagar o preço dela agora. Ah, mas vai chegar para mim também? Irmão, espero que não. É o meu desejo que não chegue. Mas quando chegar, eu preciso entender o que é uma igreja poderosa, irmão. Eu preciso buscar conforto, consolo e esperança no meu Senhor. A igreja primitiva era uma igreja poderosa, mas aqueles irmãos, quando eles se reuniam em algum lugar, quando alguém era batizado no Rio Jordão, irmão, eles sabiam, saiu do rio, o soldado romano pode chegar e vem cá. Ah, Jesus é teu Senhor? Você tem outro Deus? César não é teu Deus? Puxa, que bom! Os leões terão alimentos hoje. Vai ter festa no Coliseu hoje. Ah, puxa, que bom! Hoje as ruas de Roma serão iluminadas. Sabe qual era a eletropaulo de Roma, irmão? Os cristãos, que eram pregados na cruz e põe fogo nele. Você acha que o romano pagava luz? Pagava conta? Não pagava nada. Mas era um povo que não negava fé. Desculpa, era um povo que não negava fogo na hora que precisava. Hoje o que tem de crente frouxo? Qualquer coisa, Deus me abandonou. Que abandonou nada. Abandonou nada. Deus está nos fazendo crescer. Deus está nos ensinando o que é ser um crente de verdade. Porque graças a Deus ninguém pereceu e não pereceremos. Porque Deus é bom. Mas Deus precisa nos ensinar. Deus precisa nos fazer crescer. Irmão, louva a Deus pela Igreja Vida Nova, louva a Deus. Por tantas lutas que o povo passa hoje, que nós estamos passando hoje,
Mas, querido irmão, olha, não olha para ninguém, não cutuca ninguém. Daqui de cima dá para ver. Mas nós aqui, ó, a grande maioria, irmão, nós estamos precisando de um regiminho. Mas a gente fala que está difícil, aqui está difícil, irmão. Está tão difícil que tem gente que almoça 2 vezes. Uma em casa, outra na sogra. E quando não, 3 na mãe também. Tá vendo, Jorjão? Dedei você. Conheço a fera. Isso porque está difícil, irmão. Então, querido, nós precisamos pensar nessas coisas. E entender realmente se nós queremos ser uma igreja poderosa. Porque ao tomar uma decisão, eu quero ser uma igreja poderosa, você pode ter certeza que o Senhor vai te ajudar, mas Ele vai te pôr no trilho. É que nem orar para ter paciência. Se ora para ter paciência, Deus vai mandar um encrenqueiro do seu lado. Deus vai te mandar um chato. Então é isso que eu quero, ser uma igreja poderosa? Então eu vou caminhar nessa direção, irmão. Vou. E saber que por maior que possa ser a luta, ela jamais será maior do que o meu Deus. Jamais. Eu preciso entender, se eu quero o que Deus quer, se eu estou disposto a pagar o que Ele quer, irmão, nós andaremos por caminhos que jamais imaginamos. Jamais. Jamais. Mas eu preciso entender isto. Eu preciso ser forte e desejar ser e fazer parte de uma igreja poderosa. E começar a me arrepender das minhas mazelas, desculpe o termo, das minhas porcarias, e deixar de lado, mudar de atitude, e viver realmente uma vida que vale a pena. Aí sim. Amém? O meu tempo está terminando, querido. Eu queria orar. Eu queria muito orar. Eu sei que nós já oramos. Nós já tivemos um momento tão precioso de intercessão. Já tivemos. Sei que você já veio aqui à frente. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas, querido, olhando para o mundo de hoje, por tudo que nós estamos vivendo, e vendo que o Espírito Santo é o nosso Consolador, é aquele que vem realmente nos consolar, nos fortalecer, nos confortar, e muitas vezes trazer um ânimo novo. Eu queria orar nesse sentido com você. Por favor, se puderem apagar as luzes para mim. Eu quero que você aí no seu lugar mesmo, talvez a sua luta possa ser muito grande, uma luta maior do que você nem sabe como sair dela. Mas se você deseja ser e fazer parte de uma igreja poderosa, eu sei que o Espírito Santo vai confortar você, consolar você, e vai te fortalecer, trazer uma esperança nova, e gerar fé no seu coração. Então aí onde você está, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, fala com Deus do seu problema, fala com Deus da sua dificuldade, fala com Ele, mas em primeiro lugar peça perdão. Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus erros, pecados, não quero mais viver nessa vida, essa vida medíocre, não quero viver de aparência, fingir que sou o que não sou, eu não quero mais isso, eu não quero mais falar mal de ninguém, eu não quero, me ajuda. Eu quero ser e fazer parte de uma igreja poderosa. Eu quero que comece em mim, comigo, essa igreja. Quando nós pedimos perdão, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. E agora fala com Deus sobre a sua luta. Fala: Senhor, a minha luta é em tal área. Eu estou vivendo um tempo difícil nesta área. Eu não consigo vencer isto. Eu não consigo.
Peça ao Espírito: Senhor, me fortalece para que eu possa sair vencedor dessa luta. E se você está sentindo fraco, talvez pensando em desistir, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor é um espírito de fortaleza, que esse espírito possa entrar em nós, trabalhar em nós, nos fortalecer, trazer ânimo, trazer coragem, gerar esperança, fé no nosso coração, no nosso ser. Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa esperança está no Senhor, o nosso socorro vem do alto. Nós não esperamos mais nada desse mundo, nada. Esse mundo não tem nada a nos oferecer, mas nós queremos andar com o Senhor, viver nesse tempo onde as coisas apertam cada vez mais, a opressão aumenta, mas nós queremos ser e viver como uma igreja poderosa do Senhor, não só para nós, mas para repassar isso a outras pessoas, porque a Tua palavra nos ensina, quando nós somos consolados e fortalecidos, nós precisamos passar isso para outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, continua fazendo essa obra em nós. Dependemos totalmente do Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra. Que essa palavra, Deus, não caia no esquecimento. Que essa palavra não fique guardada no meu celular, mas que essa palavra fique guardada no meu coração e possa motivar toda a minha vida. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, querido? Que Deus te abençoe. Dê um lindo aplauso ao Senhor mesmo.